hoje conosco na telinha Capelão Anderson. Esteve conosco aqui, está no Brasil, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que está acontecendo em todo lugar, né? Os desafios da igreja. Anderson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Desde já te apresenta aí quem é Anderson e depois nós vamos continuar falando aí um pouquinho. Enquanto isso, vou compartilhando. Pai do Senhor, apóstolo Paulo, servo do Deus Altíssimo, né? Meu querido amigo, né, que teve a honra e a alegria de conhecer nesse tempo que teve de estadia em Portugal, né? Como o pastor falou, estamos aqui no Brasil, de volta ao Brasil, né? E para mim é sempre uma honra estar conversando com o Senhor nessa alegria, né? Servimos ao Senhor aqui na ADPaz, aqui em Nísia Floresta. Sou capelão evangélico, alguns já me conhecem pelo meu Facebook. Os que não me conhecem ainda, é um prazer também estar participando nessa tarde com vocês desse bate-papo. E que Deus abençoe. Vamos conversar um pouco aqui, ver como é que está as coisas, né, no meio evangélico. E é isso. Muito bem, Anderson, que bom, né? Estivemos aqui, como tu falou, estivemos aqui juntos, aqui, servindo ao Senhor na mesma igreja, e os caminhos do Senhor, o Senhor tem uns caminhos preparados para cada um de nós, no teu retorno ao Brasil, e agora no Brasil, servindo a Deus, né? O que estava antes, vieste, regressaste, estás novamente servindo ao Senhor aí no Brasil. Anderson, me diz uma coisa, tu veio para que as pessoas entendam realmente aquilo que nós estamos falando, os desafios da igreja no momento que nós estamos vivendo. Em 2 anos que aproximadamente tu estiveste aqui conosco, ao regressar ao Brasil, o que é que tu viu na igreja, a mudança da igreja, os perigos que isso causa e como nós temos que lutar contra esses perigos? Bom, pastor, eu assim, primeiramente eu queria fazer um pouco da comparação, né? Quando eu retornei para cá, né? A gente, agora pela misericórdia de Deus, estamos novamente dirigindo uma congregação aqui. E eu sempre relato, assim, aos irmãos da igreja, algumas experiências que eu tive por aí, né? Comparo algumas coisas. E eu sempre falo para eles, né? Como era a forma que a gente trabalhava no evangelismo aí. E quando eu retornei para cá, uma das coisas que eu sentia bastante falta era a questão do evangelismo de rua, assim, de caixa de som, essas coisas que aí existe também, só que é mais burocrático para poder ter esse tipo de expressão, né, ao ar livre, assim, né. E eu dizendo aos irmãos que muitas experiências que eu tive em Portugal a respeito do evangelismo, né, foram um dos que mais me marcaram, né, porque a igreja aí, ela aproveita a oportunidade que tem, a mínima oportunidade que tem, né, e expressa o evangelho, né. Aqui nós temos ainda aqui, né, eu acho que uma das coisas que não teve tanto impacto, né, para mim, que eu percebi, aqui a gente ainda tem uma boa liberdade de se expressar, né, o evangelho, né, não teve assim aquela restrição ainda como tem, mas às vezes a gente não sabe muito aproveitar como a gente, como eu passei esse tempo aí e vi que eu disse, rapaz, no Brasil a gente tinha tanta liberdade para fazer isso e aqui a gente é mais restrito de fazer a obra, mas mesmo assim aí as oportunidades que tem os irmãos abraçam. É como o senhor a gente estava conversando, a espiritualidade da igreja, ela tem um pouco esfriado aqui em questão disso, né? Porque eu não sei se é pelo fato de ter uma boa liberdade para fazer isso, não dá tão em conta, né? Que não agarra as oportunidades que tem, e aí as poucas oportunidades que tem, os irmãos, eles aproveitam, né? Aproveitam, e a gente vê um clima diferente, né? Assim,
A gente, vou ser sincero, eu sentia a igreja mais primitiva aí do que como é que está atualmente aqui, né? Anderson, uma das coisas que nós estamos atravessando hoje, nós sabemos, ainda estava falando esses dias, com alguém que nós podemos lutar tudo que temos que lutar, podemos tentar mudar tudo que tem que se mudar, mas uma coisa, nós sabemos que a palavra ela tem que se cumprir. A palavra vai se cumprir na íntegra, então muitas vezes nós até não queremos realmente que isso aconteça ou que seja dessa forma, mas se é dentro do projeto de Deus, dos planos de Deus, né, não tem como mudar. Sabemos que a igreja ela tem que se cuidar e cuidando dela ela vai vencendo obstáculos, mas se nota dentro da igreja, eu não estou falando agora dentro de denominações, né, não, dentro da igreja no geral, nós vimos realmente uma mudança, um esfriamento e um abandono das coisas mais íntimas de Deus, né? Começa a ter normalidade todas as coisas, isso é grave, né? Desafios que a igreja tem que trabalhar neles e ver como superá-los, ajudando de um lado, de outro, para que se possa ultrapassar esses desafios. Hoje voltasse ao Brasil, né? Algum tempo aí no Brasil, já está pastoreando. Qual é o teu maior desafio hoje no Brasil? Na igreja? Digo, estamos falando a nível de igreja, qual é o teu maior desafio? Tu diz assim, olha, eu quero chegar ali, eu quero que o povo chegue àquele lugar. Como é que tu vês um desafio assim para ti? Qual seria o teu desafio? Pastor, assim, aqui, graças a Deus, é como eu falo, né? Aqui, por a gente ter uma boa liberdade de poder se expressar, né? A gente tem um leque de variedade para poder alcançar as almas, né? Tanto seja ela no evangelismo pessoal, como o de rua, ou aquele de porta, né? Então, pronto, pelo menos, como você sabe, a gente se congregou junto aí na Missão Lusitana e para mim foi uma novidade, tanto em questão da cultura, né, do país, né, que a gente aí tem que se adaptar a uma maneira de se viver aí. Exato. Como a forma que a própria Missão Lusitana ela trabalha, que é mais o evangelismo pessoal, né, é aquele do convite para a igreja e a forma do evangelismo, como a gente chama aqui, o PG, né, que é aquele que vai na casa, faz um momento de oração, isso aqui, né, e como aqui a gente tem mais esse leque, a gente de oportunidades, a gente usa muito a questão das campanhas de oração na igreja, né, as festividades também ajudam bastante, mas a maior dificuldade que eu vejo aqui em questão de estar pastoreando, de estar servindo ao Senhor, é a questão de, muitas das vezes, é o próprio povo mesmo de querer buscar a Deus, né? Que bênção. A gente tem que estar sempre instigando a eles a orar, a aprender a palavra, né? Hoje em dia, as redes sociais, ela veio para ajudar, mas também, de alguma maneira, ela prejudica a questão do evangelho, porque hoje, como a gente estava conversando há pouco tempo, tem igreja de todo tipo, para todo tipo de pessoa, de toda forma, e todo querer, né? Isso é um perigo, porque pode ter todo tipo de igrejas e denominações, mas o evangelho verdadeiro só existe um, né? Que é o evangelho do arrependimento, da renúncia, e a gente enfrenta essa dificuldade por tentar mostrar aos irmãos o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho é o evangelho que Cristo nos ensinou, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo,
que ele venceu o mundo, né? E quando se trata em vencer o mundo, que Jesus falava em tratar de vencer o mundo, ele falava assim, de todos os tipos de realidade, né? E hoje em dia, por ter um leque de igrejas e evangelhos diferentes, as pessoas não querem mais enfrentar esse vencer o mundo, né? É verdade. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta aqui hoje em dia é isso, o evangelho facilitador que tem sido pregado, né? O evangelho facilitador e eu acho que um dos maiores desafios é esse. Aí traz o prejuízo, vamos falar assim, né? O prejuízo, porque uma das coisas que nós devemos entender já o ser humano em si, ele procura a facilidade. Nós procuramos a facilidade. O que nos é facilitado, muitas vezes não é o bom para nós, né? E da parte do Evangelho, hoje, nós queremos o simplificado, não dê tanto trabalho ou de busca, né? Mas devemos entender que as coisas de Deus, Jesus se entregou na cruz do Calvário, morreu por nós, a nossa salvação, ela é gratuita, não pagamos nada pela nossa salvação, mas nós temos que, através do conhecimento da palavra, mudar a nossa vida. A nossa vida, quando nós buscamos a palavra de Deus, ela muda a nossa maneira de ser. E esse é um dos desafios que hoje a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, a noiva do Cordeiro, ela tem um desafio muito grande. Qual é? Permanecer, como diz a Bíblia em Eclesiastes, com as suas vestes limpas e com óleo sobre a sua cabeça. Não quer dizer que nós temos que ter cuidado das nossas vestes, não manchar as nossas vestes, não estou falando da roupa que nós vestimos, mas as nossas vestes, e nunca falta o óleo sobre a cabeça. O quê? Porque eu falei esses dias, se o inimigo tomar conta da mente das pessoas, ora, como é que nós vamos ter entendimento ou nos renovarmos pela renovação do nosso entendimento? Fica difícil. Então hoje um dos desafios é levar a igreja realmente a permanecer no Evangelho, olhar somente para Cristo, porque hoje as facilidades estão chegando de um lado e do outro, e isso parece que não prejudica, mas vai prejudicar, porque a facilidade faz-nos afastar da essência do Evangelho, e quando nós nos afastamos, aí nós vamos perdendo o temor do Senhor. Aí começamos a fazer coisas que não agradam a Deus e dizemos que Deus está comigo, e na realidade nós temos que ter muito cuidado. Isso é um dos desafios da igreja, não se afastar das Sagradas Escrituras, do livro sagrado, para viver realmente uma vida na dependência. Anderson falou uma coisa que é bonita e que se vê muito no Brasil, a possibilidade de irem para a rua e ali fazerem cultos ao ar livre, passarem com carro, com caixa de som, parar em certo lugar, cantar, pregar, o que aqui se torna um pouco mais difícil. Não é que se não possa fazer, mas é preciso autorizações, e às vezes são certos lugares que nos é autorizado e outros não. Então existe uma diferença de liberdade na área de expressão poder fazer culto, o ar livre em certo lugar e outros não. Então já vemos que esse é um desafio. Dependendo dos lugares, as estratégias para as igrejas são diferentes. Mas uma das coisas, não sei se você vai concordar comigo, uma das coisas que eu estou vendo nos últimos anos para cá, para a atração de jovens, a atração de pessoas na igreja, a igreja começou a abrir uma porta de leque em que as pessoas estão entrando, algumas são transformadas, outras não, e a igreja ela está perdendo a essência de poder transformar vidas através do Evangelho. É mais sobre as comunidades, o que se passa dentro, e como é que tu vês isso aí em relação aos desafios para este momento que nós estamos vivendo? Isso é bom? Não é? Prejudica? Qual é o teu parecer? Pastor, o senhor entrou onde eu queria até voltar para o tema que eu falei, a questão da internet, né? A internet, ela veio a abençoar, né? Mas também é todo aquele tipo de coisa que se você não souber usar,
aquilo que pode ser bênção também pode ser maldição, né? Hoje em dia, você vê muito, eu sou muito observador em algumas áreas, né? Principalmente quando se trata na área do meio evangélico, vejo, parece até que se virou moda muitos artistas famosos postarem, às vezes até fotos ou vídeos de sendo batizado nas águas, né? E pessoas que você não vê assim, um testemunho nenhum em respeito que aquilo ali houve uma transformação, né? Exato. Artistas famosos assim de serem referência, né? Influenciadores, que hoje em dia a moda é o influenciador digital, né? E a gente vê que parece que aquilo ali é uma forma de status, né? Posta foto, posta o vídeo que teve não estou aqui julgando ninguém, que sim, pode, aquela pessoa dentro de si pode ter sido transformada, né? Pode ter sido se arrependida, mas muitos você vê que não, né? Continua com as velhas práticas, aquele evangelho facilitador, como a gente estava citando há pouco tempo. Então, é uma coisa que aqui, não só aqui, mas em todo o contexto geral, eu acho que isso, aos poucos, tem se tornado um grande problema, porque as pessoas muitas das vezes, querem vir para a igreja, mas não querem vir para Jesus, né? Querem vir para a igreja por uma forma de se dizer assim, eu quero fazer parte da ondinha, né? De ser um evangélico, mas o evangelho, apesar de ser a melhor coisa que o ser humano pode querer na vida dele, mas não é algo tão fácil, né? Não é algo tão fácil, não é algo tão desejado, se você olhar pelo ato verdadeiro de conhecer a Cristo, né? Porque o evangelho é sofrimento, é renúncia, né? E muitas das vezes as pessoas não querem renunciar àquilo que a realidade da vida deles, que eles estão vivendo, não querem, né? Uhum. Então, isso tem sido uma dificuldade, porque para você tentar mostrar isso para as pessoas, às vezes você é taxado como um religioso antigo, né? Exatamente. Como isso é muito ultrapassado, é muito antigo. Não, mas o evangelho não mudou, continua o mesmo, né? Exatamente. Pecado. Pessoas tentam mudar de alguma forma que fica difícil para hoje em dia a gente pregar o verdadeiro evangelho, né? Só para você ter uma ideia, aqui hoje existe igreja de todo tipo, igrejas para homossexuais, né? Igreja para pessoas que têm o próprio satanismo, né? Outras religiões, né? E você não pode, aos poucos vai se fechando um cerco que você não pode nem se expressar o verdadeiro evangelho, porque se você se expressar o verdadeiro evangelho, você está na internet, vamos voltar. Ou receber uma chamada. Acontece, ao vivo acontece. Sempre acontece essas formas ao vivo, mas é uma realidade. A internet, ela abre um leque, mas é um leque também prejudicial. Olha, agora ele saiu e ficou dessa forma a nossa telinha, né? A nossa telinha ficou dessa forma. Vamos lá mostrar aqui, ele vai entrar novamente. Olha aqui, bom, voltou. Acontece, vamos voltar aqui. Voltou. Eu pensei que tinha sido minha internet. Internet, a internet, ou então chegou alguma chamada e cortou, né? Ao vivo acontece assim, é sempre normal acontecer isso aí, né? Mas, voltando àquilo que a gente estava a fazer, é uma realidade, torna-se difícil a propagação do verdadeiro evangelho. Estava falando que existem igrejas para homossexuais. Nós não somos contra os homossexuais de maneira nenhuma, porque são pessoas que precisam também de conhecer a Cristo, e através do conhecimento de Cristo, a palavra de Deus vai libertar essas pessoas, vai transformar essas pessoas, e essas pessoas vão sendo transformadas. Então, nós não somos contra os homossexuais. Só uma coisa que
nós vemos a palavra de Deus, ela transforma, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos transformará. Então, se existe uma igreja de homossexuais, a palavra é pregada lá dentro e não muda ninguém, então esse evangelho não é um evangelho confrontador nem transformador. É para que entendam o poder do evangelho. Onde Cristo entra, seja em que lugar for, ele transforma. As vidas são transformadas pelo poder do evangelho. Então, se em algum lugar o evangelho é pregado e não está transformando as vidas, esse evangelho é um evangelho paralelo ao de Cristo, que não está fazendo um impacto na vida das pessoas para se transformar. São desafios para a igreja de hoje pensar realmente e ver, ir nas bases. Eu estava falando com esses dias com um pastor também dos Estados Unidos, e começamos conversando das lives, dos podcasts que estamos começando agora fazendo, sobre os desafios da igreja. E uma das coisas que ele falou realmente, mesmo nos Estados Unidos, é o que está passando em Portugal, no Brasil, em todos os lugares, que é a igreja se nota um esfriamento no meio do povo evangélico. Isso é de acender a lamparina vermelha da consciência, e isso vai fazer com que a apostasia se implante com mais rapidez. Se torna o esfriamento espiritual, o esfriamento vai dando afastamento da verdade, vai se entrar em fábulas, buscando para aqueles que se afastam, mensageiro segundo as suas próprias concupiscências, e a seguir disso começa a apostasiar, se afastar das coisas que são Deus. E o que acontece? Aí chega num caminho que às vezes muitos não conseguem retornar mais. A igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, olha, o desafio que você tem nessa hora que está vivendo realmente é o desafio de permanecer na presença do Senhor com as suas vestes lavadas. Muito bem. Estamos falando dessa área das igrejas que estão, e estamos falando aí que a igreja tem que realmente transformar. Se Cristo está na igreja, essa igreja é transformada pelo poder da palavra de Deus. Uma das coisas, antes que eu vi uma mensagem do pastor Marco Feliciano, falando, né, realmente das igrejas hoje, os cantores que são cantores de grandes renomes, com grandes potenciais de influenciador, como tu falaste, mas que se tornaram evangélicos, mas as suas vidas continuam sendo as mesmas, do mesmo jeito, da mesma forma que era antes de ter recebido a Cristo. Então, se mostra que essa facilidade do espírito de engano está se implantando. E a Bíblia diz em Amós que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então, o que vai acontecer? O conhecimento vai sendo tirado de dentro da igreja, e por não se conhecer a palavra, não se ter conhecimento, começa a perecer. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. É o que o profeta Amós fala. Então, é de alertar. Noiva, igreja, homem e mulher de Deus, não se deixe influenciar por qualquer evangelho que você está recebendo. O apóstolo Paulo disse que se vier outro anjo, ou descer outro anjo, que traga outro evangelho, a nascer um evangelho que tem sido anunciado, seja anátema, seja maldito. Então hoje não podemos abrir mão do evangelho que nossos pais, sem cursos teológicos, sem muito estudo, que nos trouxeram até nós, homens que faltava o estudo da letra, homens que não tinham cursos teológicos, mas homens que buscavam a Deus, e o Espírito Santo de Deus apoderava-se dessas pessoas, e eles trouxeram a igreja com milagres, prodígios e maravilhas até o dia de hoje. E nós devemos não retirar os marcos que foram colocados pelos nossos antepassados. É verdade, pastor. O senhor falou uma coisa aí que é bastante verdade, né? Porque homens de antigamente não tiveram tanta acesso à tecnologia que a gente tem hoje, né? Tanta tecnologia como a questão do próprio estudo, conhecimento, mas a gente via os relatos através da Bíblia de que Deus era com eles de uma forma extraordinária, né? E hoje em dia tem um acesso, um leque extenso de tanta facilidade, tanto para pregar o evangelho, né? Porque antigamente sabia que era bem mais difícil, bem mais complicado que hoje.
a facilidade para pregar o evangelho, a facilidade para ter um estudo bíblico, né, um curso teológico, a facilidade para várias coisas, né? Mas não se vê um operar. Aí entra aquela questão, será que Deus não está operando como operava mais antigamente? Talvez, e eu digo assim, talvez não, essa seja a própria dificuldade para Deus operar, é a falta do verdadeiro evangelho ser praticado, né? Ser praticado, porque Deus opera na vida do ser humano, ou daqueles que estão ao redor dele, quando o verdadeiro evangelho é praticado, né? Um evangelho que seja praticado de qualquer jeito, Deus não vai estar no meio para poder operar milagres, né? Antigamente, as pessoas não vejo um paralítico andar, não vejo um cego ver, não sei o que, sabe? Não, o Deus continua o mesmo, mas é o mesmo, só que a questão é que o ser humano ele tentou mudar o evangelho, e quando se tenta mudar aquilo que Deus não muda, né, não tem condições para Deus operar numa coisa que ele não está no meio, né? Como é que o Deus que a gente serve vai operar se a gente não deixa o Deus operar como ele deve se fazer, né? A Bíblia, ela diz que Jesus Cristo, houve certos lugares que ele não fez milagres por causa da incredulidade do povo. Então, quando se instala realmente a apostasia, vai se fazer com que Deus seja impedido de operar milagre pela nossa incredulidade. Então, nós não podemos deixar que a incredulidade se apoder dos nossos corações, e isso causa um impedimento de Deus realizar milagre. A palavra bem clara é que ele não operou milagres por causa da iniquidade, da incredulidade do povo. E isso é um desafio que nós temos que ter, é que não vamos deixar que essa incredulidade se instale em nossos corações, porque nós vamos lutar, vamos clamar, vamos entrar em campanha de oração, campanha de jejum, campanha de busca, mas o nosso coração continua duro. E isso vai ser um sacrifício de tolo. Então, nós devemos sim buscar a Deus com um sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício de me levantar nas madrugadas e orar a Deus, clamar a Deus, suplicar a Deus, né? Eu preciso de uma mudança. Ora, muito bem. Esse é um sacrifício que nós vamos fazer nós, mas se o nosso coração continuar da mesma forma, fechado, duro, como é que Deus vai operar se o nosso coração não se abriu para Deus operar? Então, você que está nos vendo, está nos ouvindo, saiba que para Deus operar na sua vida, você tem que realmente abrir seu coração. Abrir seu coração e entregar nas mãos de Deus e deixar Deus faça como Ana fez. Ana, mesmo com todas as dificuldades e todos os levantes de Penina, ela podia baixar os braços e dizer, olha, realmente para mim não dá mais, não consigo, Deus não me ama. Ela podia fazer tudo, mas ela fez o inverso. Ela foi buscar a Deus e clamar a Deus, um propósito diante de Deus, e a sinceridade do coração dela fez com que Deus fizesse um milagre na vida de Ana. Não só deu um filho, mas deu a ela um profeta de Deus, que foi Samuel. Então, desafios, talvez você esteja passando, mas os desafios é para que possamos subir um patamar mais e estarmos mais perto do Senhor. É verdade, pastor. É verdade. Anderson, o meu desejo é que Deus continue abençoando a tua vida aí no Brasil, seja esse homem de Deus, fale e pregue a verdade, continue anunciando a volta de Cristo, continue anunciando que sem santificação ninguém verá o Senhor, e a santificação, ela não é diante de homens, ela é diante de Deus, e é Deus que vai mudar e transformar a vida de cada um. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, e o que for preciso, tiver ao nosso alcance deste lado aqui, podes contar conosco, tá? Foi um prazer te conhecer pessoalmente, estarmos juntos,
e se não nos virmos, ou não nos virmos, vamos ver que nós temos a tecnologia, podemos nos ver, né? Através do celular, WhatsApp, outros meios de comunicação, podemos nos ver. Mas se não nos encontrarmos mais, né, assim, pessoalmente, que possamos encontrar no céu. Não sei se vou saber que é o Anderson, mas a gente, não sei como é que vai ser, muitos fazem essa, será que a gente se conhece? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Qual é o meu parecer? Quando lá chegar, depois eu respondo a vocês. É verdade, pastor. Amém, pastor. Também para mim, volto a dizer, é uma imensa alegria, né? Tá revendo o senhor pelo modo virtual, né? A gente servimos ao Senhor aí. Pelo pouco tempo que a gente passamos juntos servindo ao Senhor, a gente... O Espírito de Deus ele testifica, né? As pessoas que Deus vai colocando ao nosso redor, e muito feliz por ter conhecido o Senhor, a igreja da Missão Lusitana aí em Portugal, tá? Mas não se preocupe não que vou agitar umas agendas para o senhor vir aqui no Brasil, viu? Eu não sei, vai orando, vai levantando um clamor, eu estou tendo diante de Deus uma situação e estou esperando no Senhor. Se realmente as coisas acontecerem, eu vou passar assim um tempo no Brasil. E depois, se no Brasil, vou ver para visitar alguns amigos aí, correndo de um lado para o outro, vamos ver. Vai vir conhecer as igrejas aqui em Nísia Floresta e aproveitar e vir conhecer o litoral aqui, as praias, as lagoas. Eita, meu Deus do céu. Em nome de Jesus. Comer aquele churrasquinho, né, brasileiro que é especialista. O brasileiro é especialista em churrasco, né? Churrasco. Aqui a cidade onde eu moro aqui é a Terra do Camarão, conhecida pela Terra do Camarão. Meu Deus do céu. Camarão, feijão verde, galinha caipira. Meu Deus do céu. Que só coisa boa. Então, pastor, também eu quero dizer que Deus continue abençoando esse projeto. Eu tenho acompanhado aí a luta do senhor aí na bancada evangélica portuguesa. Exatamente. Né? Eu creio que, em nome de Jesus, foi Deus que levantou o senhor para estar aí nesse projeto, né? Para poder pregar o evangelho aí de uma forma mais abrasiva, né? Não só, como se diz, a gente falar para as pessoas que estão ao nosso redor, mas aí Deus está lhe dando um acesso para pregar para uma nação, né? Através da bancada evangélica aí. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai continuar usando o Senhor aí de uma forma extraordinária nesse lugar, tá? Esse projeto aí é de Deus, pastor, e que o Senhor ele continue lhe guiando, né? Lhe orientando aí a forma que ele tem para projetado para o Senhor, tá bom? Sei que a gente às vezes projeta algumas coisas, né? Mas é o Senhor que ele vai colocando no seu... Exatamente, a resposta é dele. Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. E a gente só vai entender quando a gente começa a ver as peças se encaixando, né? Exatamente. A vida da gente às vezes é um quebra-cabeça, né? As peças estão tudo solta lá. A gente só vai começar a perceber quando as peças começam a se encaixar. Né? E é Deus que uma vai... peça um lado e quando chega lá em cima, meu Deus, essa peça é lá de cima e não é cá de baixo, e tem que desfazer tudo. Assim. A nossa vida é assim, mas Deus sempre guardado. É verdade. Mas é Deus que vai nos orientando como vai encaixar as peças, né? Então, que o Senhor ele lhe dê essa orientação, né? Lhe dê esse discernimento, tá? Que a gente continue sendo sensível à voz de Deus, né? Que quando a gente somos sensíveis à voz de Deus e obedecemos a ela, né? Por mais que a gente não entenda no início, mas lá na frente a gente vai ver a bênção de Deus ser estendida sobre a nossa vida e do quem está ao nosso redor, né? Amém. Também quero aqui aproveitar o gancho que eu estou aqui no Facebook do Senhor e agradecer aos irmãos aí que estão nos assistindo, né? Os que vão assistir depois. Irmão Adilson Patrício, a irmã Sandra Mara, que é aqui de Nísia, né? A ovelha nossa aqui. Glória a Deus, uma bênção. E peço também que o Senhor ore por nós aqui nessa obra que a gente estamos aqui, né? Continue apresentando em oração aí. Eu, quando cheguei aqui, Deus abriu a minha mente de algumas formas, né? E eu tenho implantado algumas coisas que eu trouxe daí da Europa para cá. Os irmãos, graças a Deus, eles estão aprovando isso, estão vendo algumas coisas que para eles eram novidade, né? Mas
Deus tem a forma de trabalhar, né? Tem uma forma de trabalhar e nos ensinar. Então, para mim foi uma grande experiência que eu passei, esse pouco tempo que eu passei aí. Não sei quando é que eu retorno por aí um dia, Todos em nome de sabem. Jesus, mas pela vontade do Senhor estaremos por aí. Ou então, lá na Suíça, né? Aquela agenda lá na Suíça, lá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Anderson. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos que estiveram conosco, que vão estar depois. E não se esqueça, o Evangelho transforma. Se a sua Verdade. vida continua da mesma forma, analise, porque alguma coisa em você não está bem. Então, Pode ser tudo, né, pastor? Se a vida do ser humano continuar da mesma forma, ele estando no Evangelho, pode ser tudo, menos Evangelho. Né? Pode ser tudo, menos Evangelho. Ele pode ser evangélico, mas não ser filho de Deus. É verdade. Né? Porque a diz, todos aqueles que o aceitaram, ele os fez filhos de Deus. Isso não é dizer assim, levantei minha mão, Senhor, eu te aceitei, igual sou filho de Deus. É a minha vida depois com o Evangelho que vai mostrar que realmente sou filho de Deus, né? Isso é o que a Bíblia diz, quando chegar aquele dia, muitos vão dizer, mas Senhor, eu profetizei teu nome, Senhor, eu fiz milagres em teu nome, Senhor, eu fiz maravilhas, Senhor, eu corri o mundo pregando e vidas, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. E são pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, mas Deus não estava na obra deles. Cuidado. Antes, Deus abençoe a todos, Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Obrigado, vamos ter mais oportunidade de estar juntos aqui através da telinha, e que Deus abençoe o teu ministério, abençoe a igreja aí, e nos vemos, né, noutra oportunidade em nome de Jesus. Continuação do bom sábado. Amém. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado aí. A paz, tchau, tchau.